Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem com vocês? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. As lições anteriores desse módulo eu apresentei o Objeto Range, fiz uma revisão da hierarquia de objetos do VBA no Excel para situar onde está o Objeto Range e vimos alguns exemplos de diferentes maneiras de declarar, criar e utilizar um Objeto Range. Agora nós vamos ter uma série de lições onde nós vamos estudar os principais métodos e propriedades do Objeto Range. Nesse vídeo, nessa lição, nós vamos estudar os seguintes itens: propriedade columns, e a coleção columns. São duas propriedades do Objeto Range. Vamos lá então ao estudo, sempre com exemplos práticos usando o nosso VBA. A propriedade column. Essa propriedade do Objeto Range retorna o número da primeira coluna na primeira área do intervalo especificado. É do tipo long e é somente leitura. Então ela retorna o número da primeira coluna da faixa de células. Coluna A é o número 1, a coluna B é o número 2 e assim por diante. Então, para retornar o número da última coluna do intervalo, nós podemos usar a seguinte expressão. A variável, a coleção columns, e conta quantas colunas tem dentro dessa faixa e retorna esse número que é passado como índice, retorna para a coluna. Então, vamos pegar um exemplo e vamos adaptar esse exemplo aqui. Tenho aqui uma faixa definida, e aqui eu posso usar, usar um message box, número da última coluna, Aqui um e-comercial, e aqui ao invés de my range é minha faixa, a coleção de colunas, e aqui dentro eu conto quantas colunas tem, então minha faixa, e retorno o número dessa última coluna. Vamos executar isso aqui. Última coluna é a coluna 6. Por que 6? A minha faixa aqui eu defini de C5 até F20. Então olha aqui, vamos selecionar aqui C5 até F20. E aqui, por que ele retornou 6 e não 4? F não é a quarta coluna dentro da faixa, é a quarta dentro da faixa. Mas em relação à planilha como um todo, o F é qual coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse comando aqui é para retornar o número da coluna, não dentro da faixa, mas sim dentro da planilha como um todo, em relação à faixa de células. Então o que acontece aqui? O minha faixa.columns.count conta quantas colunas tem. Tem 4 colunas. Eu passo esse número 4 para ele, que é a coluna 4, para mim saber que é a quarta coluna dentro da faixa. E a propriedade column retorna o número dessa coluna, ou seja, da quarta coluna dentro da faixa, mas o número dela em relação à planilha, que é
o 6. Aqui, ó, essa quarta coluna, ela que em relação à planilha como um todo, ela é a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela é a quarta dentro da faixa. Então aqui nós estamos usando um pouco de lógica de programação. Isso aqui retorna o número da última coluna dentro da faixa. Esse número é passado para a coleção colunas para indicar que é a última coluna dentro da faixa, que é essa coluna que eu quero fazer referência, e a propriedade coluna retorna o número dessa coluna na planilha como um todo. Então é uma maneira de retornar o número da última coluna na faixa, né? O myrange.columns.count informa o número de colunas que tem na faixa que foi passada como parâmetro. Número esse que é passado para o parâmetro columns, ou seja, é uma maneira de acessar a última coluna da faixa. E a propriedade coluna retorna o número dessa última coluna, número esse não em relativo dentro da faixa, e sim o número na planilha. Coluna A é 1, coluna B é 2, coluna C é 3 e assim por diante. Vamos a mais um exemplo de uso da propriedade coluna. Esse exemplo define a largura de 2 em 2 colunas da planilha plano 1 como sendo 4 pontos. Define a largura da coluna A, depois da coluna C, depois da coluna E e assim por diante. Então vamos a esse exemplo de código aqui. Apagar o que tinha anteriormente. O que é que ele faz aqui? Vamos separar um pouquinho para ficar mais fácil de entender. Para cada coluna, lembrando que esse nome que eu uso aqui é o mesmo que eu uso aqui dentro. Poderia ser José da Silva, é um nome simplesmente para fazer a referência. Então, para cada coluna, na coleção de colunas da planilha 1, então, ó, worksheets faz referência a uma planilha. Qual planilha? Planilha plano 1. E aí, ponto colunas, eu estou acessando a coleção de colunas da planilha 1. Então, para cada coluna na planilha 1, e aqui entra um pouco de lógica, ó. Se o número da coluna mod 2 é igual a 0, ou seja, se dividindo a coluna por 2 dá exatamente 0, então faz o quê? Retorna, define o tamanho da coluna para 4. Esse mod 2, que é a divisão exata por 2, é só para ele pular de 2 em 2. Define o tamanho da coluna para 4 e vem aqui, vai para a próxima coluna da coleção, até atingir a última coluna. Então vamos dar uma olhada aqui na planilha 1, como é que estão o tamanho das colunas. Vou até alterar aqui, ó, para vocês verem que ele vai alterar depois, ó. Botei diferentes tamanhos e ele vai fazer de 2 em 2. Vamos executar esse procedimento aqui. F5. Ele demora um pouquinho porque são várias colunas, né? Ó, tá executando ainda. Vamos esperar ele. Tá indo de 2 em 2 colunas e alterando o tamanho. Vamos aguardar ele terminar a execução. Terminou. Vamos ver se ele alterou o tamanho de 2 em 2. Olha aqui, ó. Da B, da D, da F, de 2 em 2 ele alterou o tamanho. Por que que a A ele pulou? Porque o número da coluna A é 1. 1 mod 2 dá divisão exata? Não dá. Agora a coluna B é a 2. 2 dividido por 2 dá exato, resta 0? Dá. Então por isso esse comando aqui, ó. Para ele ir de 2 em 2 colunas. Ele pula a primeira, ele na verdade só vai alterar o tamanho das colunas cujo número, o índice da coluna é par, porque só números pares é que vai dividir exatamente por 2 com o resto 0. Lembrando que a função mod retorna o resto da divisão. Nós vimos lá numa das lições dos módulos anteriores o uso dessa função. Se quisesse alterar somente o tamanho das colunas ímpares, coluna A, coluna C, coluna E, você colocaria aqui diferente de 0. E aí ele ia alterar somente das colunas ímpares, ok? Vamos ver se tem mais alguns exemplos dessa propriedade aqui. Não. Aí nós temos a coleção colunas. Essa coleção realmente é importante e ela está disponível em diferentes objetos. Tá? Dependendo do objeto em que ela é usada, o retorno, o tipo de objeto que ela vai retornar é diferente. Por exemplo, a coleção colunas objeto application. Ela retorna um objeto range representando
todas as colunas da planilha ativa. Se o documento ativo não for uma planilha, por exemplo, for uma folha de gráfico, e você usar a coleção columns do objeto application, vai dar um erro em tempo de execução e vai encerrar a execução do código VBA. A coleção columns do objeto range. Ela retorna um objeto range representando as colunas no intervalo especificado, que é o uso mais comum. Nós já vimos usos dela e vamos ver mais usos mais adiante. Foi o caso aqui, né? Tinha um objeto na call aqui, objeto coluna, e para cada um deles nós alteramos o tamanho dele. Tá? E o objeto, a propriedade columns, coleção columns do objeto worksheet. Ele retorna um objeto range representando todas as colunas da planilha especificada. Foi o caso aqui, ó. Worksheets, eu especifiquei a planilha, que era plan 1, e usei a coleção colunas. Então retornou todas as colunas da planilha plan 1. Tá? Muito bem. O uso dessa propriedade sem um qualificador de objeto equivale a usar ActiveSheet.colunas, ou seja, se eu não colocar nenhum qualificador, simplesmente colunas, ele vai retornar a coleção de colunas da planilha ativa, que é representada pelo objeto ActiveSheet. Dica: quando aplicado a um objeto range, que for uma seleção de várias áreas, essa propriedade vai retornar colunas apenas da primeira área do intervalo. Então, cuidado para não criar um bug no código de vocês. Por exemplo, se tem aqui um objeto range formado por várias áreas não contínuas, e você usar a propriedade, a coleção colunas desse objeto range, ele vai retornar apenas a coleção de colunas da primeira área selecionada, e não de todas as áreas do objeto range, ok? Então, cuidado com esse detalhe. Por exemplo, se o objeto range tiver duas áreas, de A1 a B2, C3 a D4, selection.colunas.conto vai retornar duas colunas, porque ele apenas vai fazer referência à primeira área e não 4, que seria colunas de todas as áreas. Para usar essa propriedade em um intervalo que possa conter uma seleção de várias áreas, nós temos que testar a propriedade count da coleção áreas para determinar se o intervalo contém mais de uma área. Caso contenha, tem que fazer um loop por todas as áreas do intervalo, conforme vou mostrar num dos exemplos a seguir, e aí vou somando as colunas de cada área para ter o número total de colunas. Considere o exemplo a seguir. Esse exemplo formata a fonte da coluna 1, que é a coluna A, da planilha plan 1 com negrito. Vamos fazer esse exemplo aqui. Lembrando sempre que na hierarquia de objetos é mais fácil tu ler de trás para frente, né? Aplicar negrito aonde? Na célula da primeira coluna, que é a coluna 1 da planilha plan 1. Como não foi especificado perdão, me fugiu a palavra. A linha, ele vai aplicar na primeira linha. Então vamos ver. Vamos ver aqui, a planilha plan 1. Vou colocar alguns valores aqui. 200, 150, 300. E vamos executar lá para ver o que ele faz. F5. Executou. Ó. Opa. Ah, eu estou em plan 2, perdão. Vamos apagar isso aqui. Tá? Vamos não formatar aqui. Vamos. Opa, aqui já está em negrito. Vamos digitar alguns valores aqui. 320. Ou vamos usar plan 2, né, pessoal? Só vou alterar o código aqui. Tá? Na planilha 2. Então, na célula da primeira coluna, coluna A, vou aplicar negrito. Executei. Vamos ver aqui. Olha lá, ó, todas as células da primeira coluna, como eu não especifiquei a linha, ele aplica para todas as células da primeira coluna, que é a coluna A. Vamos trocar o exemplo um pouco. Vamos botar aqui. Que coluna é essa? 1, 2, 3, 4. Então, vou executar o código aqui. E ao invés de colunas 1, eu vou colocar colunas 4. Ou seja, todas as células da coluna 4 da planilha plan 2 é para aplicar negrito. Executei, vamos ver se ele aplicou. Olha lá, ó.
todas as células da quarta coluna, aplicou negrito. Então, se eu passo como parâmetro para colunas apenas o número, significa todas as células daquela coluna. O próximo exemplo define como zero o valor de todas as células na coluna 1, que coluna 1 é qual? A coluna A, no intervalo chamado minha faixa. Range, minha faixa, colunas 1, valor 0. Vou fazer um exemplo um pouco mais completo aqui. Quer ver? Deixa eu pegar aqui na planilha 2, vamos tirar esses negritos aqui e vamos digitar alguns valores aqui. Então temos aqui uma faixa que nós vamos definir que é de A1 até D de dado 3. Então linha 1, 2, 3, coluna 1, 2, 3, 4. Essa aqui vai ser a nossa faixa. A1, D3. Então vamos lá. Recapitulando que a gente viu nos... Primeira coisa, dimensiona minha... Nome da variável qualquer, podia ser José da Silva, vou chamar de minha faixa, has range. 7, né? Minha faixa, porque o 7, porque é uma variável do tipo objeto, igual range, e passa entre parênteses A1, D3. E o endereço entre aspas, né? E aí eu vou lá, worksheets, e aí eu vou aplicar esse exemplo aqui. Esse exemplo de código aqui, ó. Vamos lá então. Minha faixa, ponto, colunas, o que significa a coluna 1? A coluna A define o valor como sendo 0. Então, o que vai fazer esse código? Todos os valores da coluna A dessa faixa, ele vai atribuir o valor 0. Por que coluna A? Porque eu passei a coluna 1, a primeira. A segunda seria essa, a terceira é essa. Então, vamos executar passo a passo para ver se ele realmente vai fazer isso. Associou a faixa 1D3 com o objeto minha faixa. Agora estou usando a coleção colunas e passando o número 1, ou seja, a primeira coluna da faixa. Defino o valor de todas as células dessa primeira coluna como 0. Antes de executar esse comando, está aqui bonitinho, ó, os valores. Depois de executar, todos os valores aqui vão ficar em 0. Vamos lá, F8, executou. Vamos ver se é verdade. Todos os valores ficaram em 0. Ok? Vamos ver se tem mais alguns exemplos. O exemplo a seguir exibe o número de colunas na seleção atual da planilha Plano 1. Se mais de uma área for selecionada, o exemplo fará um loop através de todas elas. Esse aqui é um exemplo interessante e vamos fazer alguns testes com esse exemplo aqui. Então, apago o que tinha antes aqui. Opa, sobrou aqui. Muito bem. O que ele faz aqui? Primeira coisa, torna como sendo a planilha ativa a planilha Plan 1. A nossa planilha aqui, ele vai tornar essa a planilha ativa, ok? Depois, o que ele faz? Uso a propriedade áreas para detectar o número total de áreas da seleção atual. Então, como é que ele usou uma variável aqui, area count, e atribui para ela o quê? O objeto selection faz referência à seleção atual. A propriedade áreas retorna quantas áreas, a coleção de áreas da seleção atual. E a propriedade count retorna o número de áreas selecionadas na seleção atual. E aqui ele faz um teste, ó. Se área count for menor ou igual a 1, é porque tem uma única área. Então a seleção contém, põe o número de áreas e tantas colunas. Áreas aqui, né? Tem áreas selecionadas. Não, colunas. Aqui porque eu estou usando a coleção colunas. Então, se o número de áreas é menor ou igual a 1, é porque tem uma única área selecionada. E aí eu uso a propriedade count da coleção colunas do objeto selection. Lembrando sempre que o objeto selection é uma referência direta à seleção atual.
Se não for menor ou igual a 1 é porque tem mais de uma área. Daí o que eu vou fazer? Eu uso um laço for, tá? Deixa eu quebrar esse comando. Como é que quebra um comando sublinhado, né? Eu uso um laço for para percorrer da primeira área até o número de áreas encontrada. O número de áreas está lá na coleção área count. E aí exibo a área número tal, a primeira passagem i igual a 1, a área 1 da seleção atual contém tantas colunas. Aí ele vem aqui e vai. Se o i não atingiu ainda a área count, ele faz i igual a 2, mostra o número de colunas da segunda área, i igual a 3, mostra o número de colunas da terceira área, até atingir a última área selecionada. Encerra o if e encerra a rotina. Vamos fazer alguns testes com essa rotina. Primeiro, vou selecionar uma única área. Tá? Quantas colunas tem essa área? 1, 2, 3, 4 colunas e vamos executar passo a passo a nossa rotina. Vamos lá. F8. Ativa a planilha 1. Conta quantas áreas tem. Testa. É menor ou igual a 1? No nosso caso, sim, só tem uma área. Então, o teste é verdadeiro, ele cai aqui. Mostra o número de colunas, que é 4. 4 colunas. Ok. Encerra o if. Vejam que os comandos depois do else só são executados se o teste for falso. Quando o teste é verdadeiro, executa aqui, vai para o end if e encerra a subrotina. Perfeito. Vamos ver se ele está funcionando quando tem mais de uma área selecionada. Selecionar aqui a primeira área com 4 colunas, a segunda área com 2 colunas e a terceira área com 3 colunas. Tá? Então, 4... 2 e 3. Vamos de novo. 4 colunas, 2 colunas e aqui vou selecionar com 3 colunas. Então, nós temos 3 áreas selecionadas. Tá? Então, vamos lá. Vamos executar passo a passo. Só vou botar mais um message box aqui, ó, para número de áreas em ou número de áreas da seleção atual. 2 pontos, espaço e área count. Então ele vai exibir quantas áreas ele encontrou. No nosso caso aqui ele tem que exibir quantas? 3 áreas. A primeira com 4 colunas, a segunda com 2 e a terceira com 3. Então vamos lá, vamos executar passo a passo, ver se a nossa lógica está ok. Ok? Ativa a planilha 1. Usa a propriedade count do objeto áreas, da coleção áreas do objeto selection para atribuir a variável área count quantas áreas foram encontradas e exibe. Quantas áreas? 3 áreas encontradas. 1, 2, 3. Ele testa. Área count é menor ou igual a 1? 3 é menor ou igual a 1? Não. Então ele nem vai executar isso aqui, ele vai para o else. Olha lá. E variando de 1 até 3. Então, na primeira passagem, o i igual a 1, na segunda, i igual a 2, na terceira, i igual a 3. Ele vai repetir esses comandos 3 vezes. Para i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, até o i atingir o valor de área count. A área 1 contém 4 colunas, tá certo? Ele vem aqui, ó, volta agora com i igual a 2. A área 2 contém 2 colunas, certo? Vai de novo e a área 3 contém 3 colunas. Executou, o i já atingiu o valor 3, encerra o for, encerra o if e encerra a rotina. Não é linda a lógica de programação, pessoal? E essa execução passo a passo ela é muito importante quando vocês estiverem com dificuldades de entender como é que funciona a lógica de um procedimento. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa sobre isso aqui. Basicamente isso. Tá? Ou seja, a propriedade column retornando o número de colunas de cada área de seleção, sendo que para acessar as diferentes áreas foi utilizada a coleção áreas do objeto range. Tá? Muito bem, muito simples, sem grandes complicações. Na próxima lição, nós vamos estudar as propriedades raw e a coleção raws do objeto range. Valeu? Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha trazido exemplos novos e úteis para vocês e até a nossa próxima lição. Valeu!
Que bom que você assistiu o vídeo até o final, espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!